convidado de honra de hoje, um ilustre ancianense, o professor Dr. Alfredo Marques, que muitos de vocês conhecerão, natural desta terra, deste concelho, natural da minha freguesia, para vocês. É com muito gosto que o temos aqui entre nós, já vão perceber porque ao longo das minhas breves palavras. Cumprimentar também a ser Presidente da Assembleia Municipal de Antião, Maria Luísa Ferreira, todos os seus convidados, os vereadores, os seus presidentes de junta, os seus deputados municipais, caros amigos. Eu tinha aqui rascunhado algumas palavras, dado que estava a pensar no que eu ia dizer hoje, na inauguração desta grande obra, mas comecei a pensar e como diz a canção, estávamos a ouvir há pouco, quem quiser passar seguro pelas chaves de Antião, deixe fora o coração, que eu hoje deixo fora os papéis, porque penso que temos que falar do coração e com a alma. Acho que estamos num momento único no Conselho, um momento único na Vila, a comemorar o Dia da Espiga, o Dia da Espiga que a tantos vós diz algo, quantos não se lembram que neste dia, há muitos anos atrás, ia ao litro junto do Camporês, apanhar a espiga e comer os seus leiros, os seus lanches, a comemorar também o feriado municipal, que por acaso também é feriado nacional, dia 1 de maio, dia do trabalhador, e todos nós somos trabalhadores. Por isso, de facto, hoje o coração fala mais alto, ninguém pode deixar o coração de fora, e eu vou deixar os papéis e dirigir naturalmente algumas palavras, são palavras de sentimento, palavras sentidas, neste grande dia que também penso para nós, não para mim, mas para mim, na qualidade de representante de todos os autarcas aqui presentes, e digo naturalmente com uma conta de orgulho, acho que é um dia feliz, um dia importante, um dia que vai marcar a história de Antião. E é curioso que, antes de vir aqui para esta sala, aqui o meu adjunto deu-me aqui uma fotocópia, que eu não conhecia, de uma página do jornal Terras de Antião, publicada em dia 16 de 94, vão lá, 14 anos, e que dizia o seguinte, eu não estou a mentir, quem acolhe aos olhos d'água. É curioso, isto é uma curiosidade, não foi combinado, deu-me isto há pouco, não sei quem é que escreveu este artigo, será que é assinado por ELS, não faço ideia quem é, e vendo que diz assim, mas esta matéria, eventualmente estará na sala, não faço ideia, mas dizia quem acolhe aos olhos d'água. Não vou ler-vos, naturalmente, o artigo, mas diz qualquer coisa do seguinte, tem falado muito em preservar o património nacional. E o local, o que é que se faz por ele? Creio que podemos chamar-lhe os olhos d'água património local. Depois diz várias coisas, diz que era preciso fazer a roa e como abundava o milho era preciso moê-lo, e então que língua à cabeça em direção aos olhos d'água, onde havia 3 ou 4 moinhos a funcionar e na volta tinha a farinha pronta a cozer. Depois dizia isto, tudo isto no passado. Hoje, ao visitar hoje, 1934, ao visitar os olhos d'água, deu-me vontade de chorar. Aquele local em tempos rico em arbustos, hoje esses mesmos arbustos estão cobertos de terra. A estrada velha foi alargada. Velha, naturalmente velha, que esta é que passa a estrada, esta serviço 8. A estrada velha foi alargada, a terra caiu e parece até que daqui a uns anos já nem caminho existe ao lado do Poço Grande. Do outro lado, a estrada nova, com os pedregulhos também basta abaixo, e a ponte está em ruínas. Pergunto eu, quem acorre aos olhos d'água? Parece que é preciso haver cortejo alegórico com um carro que representa os olhos d'água para ficarmos com boa impressão do local, porque é mais bonito imaginado do que na realidade. Bom, é curioso, de facto, ao fim de 14 anos deste artigo, porque o sonho tornou-se realidade. De facto, houve alguém que não foi por causa deste artigo, mas que acudiu aos olhos d'água. Este alguém, eu diria que são todos vocês. Não sou eu que estou pequeno, não são os meus vereadores, não são os presidentes juntos, mas são todos vocês, são os ancianetes. Por isso eu começava por dedicar esta obra, esta grande obra, esta obra para mim é uma obra emblemática, uma obra foi criticada por alguns, mas eu dedicava ao espírito de sacrifício, mas simultaneamente ao espírito empreendedor de todos os ancianetes. Os ancianetes que aqui estão lá fora, os que estão no estrangeiro, aqueles que na década de 50, 60 tiveram que abandonar o nosso país e o nosso concelho porque, infelizmente, não tinham motivos ou não tinham condições de trocar viver e tiveram que ir para o estrangeiro. A todos esses, aqueles que cá estão e aqueles que não estão, eu dedico esta obra, eu dedico esta qualificação, eu dedico esta obra que veio de facto acudir àquilo que era o Estado e àquilo que era o sentimento de cada um. Esta obra é a maior obra alguma vez realizada pela Câmara Municipal de Antião. Estamos a falar de um investimento de 2.500.000 euros. Entre projetos, entre expropriações de terrenos e de edificações que aqui existiam, entre a justificação da obra toda ela e as várias
componentes desta obra, estamos a falar de 500 mil pontos em moeda antiga. Uma obra naturalmente foi financiada pelo PREM, a Comissão de Formação da Região Centro, por isso aqui está o seu presidente atual, foi financiada em 1.500.000 euros, mas mesmo assim envolveu o esforço financeiro da autarquia da ordem de 1 milhão de euros. Mas passados estes 14 anos, e hoje olhando naturalmente para esta moldura humana, olhando para a curiosidade que tem despertado ao longo desta obra, olhando para esta beleza natural, eu digo mais uma vez que valeu a pena. Valeu a pena sonhar, como alguém dizia, o sonho que manda a vida, e se nós não sonharmos, não somos nada na vida. Nós temos sonhado, a autarquia da Ancião tem sonhado alto, a autarquia da Ancião tem sido ambiciosa, a autarquia da Ancião tem sido arriscada, e de facto, se não arriscássemos, diz também o ditado popular, quem não arrisca não petisca. Aqui não se está a esses termos, mas de facto nós arriscamos bem, e hoje com muito gosto que estamos a inaugurar esta obra. E é possível inaugurá-la hoje, porque há 14 anos atrás de facto não era. Há 14 anos atrás nós ainda estávamos a investir em abastecimento ao domicílio, estávamos a investir na rede viária municipal, foram alcatroados nestes 14 anos 400 km de estradas municipais, foram abertos 200 km de caminhos florestais. Nós estávamos a investir em eventos esportivos, nós estávamos a investir em escolas, nós estávamos a investir em centros culturais, nós estávamos a investir na criação de uma zona industrial que não existia aqui bem próximo de nós no Campo Reis, onde hoje trabalham mais de 500 postos de trabalho e alberga 30 empresas, que agora já estamos a ampliar. Enfim, há 14 anos atrás, como há 20, como há 30, como os outros pessoas fizeram com muito esforço e exercício, a nossos objetivos, as necessidades do Conselho eram outras. As necessidades era dotar o Conselho das infraestruturas básicas, aquelas chamadas infraestruturas básicas sem as quais a população não pode viver. Quem não se lembra desta questão, como eu, que sou mais novo, mas ainda me lembro que para fazer o meu 7º ano, e já depois de 25 de abril, aquele dia que ainda comemorámos há pouco tempo, ainda tinha que estar à luz no candeeiro de petróleo, ou mais tarde no vidromato. É esses tempos que nós temos que esquecer, esses tempos em que os anciamentos tiveram que sair do país, esses tempos em que não tínhamos estradas, não tínhamos água, não tínhamos luz elétrica, não tínhamos recintos esportivos, não tínhamos recintos culturais, enfim, não tínhamos fábricas, não tínhamos emprego. É esses tempos que queremos esquecer, e é esses tempos que hoje, muitos anos passados, 34 anos depois de 25 de abril, podemos comemorar já com uma outra abertura e podemos dar-nos ao luxo de inaugurar obras como estas que hoje estamos a inaugurar. Hoje, eu diria que é um dia quase dedicado ao ambiente. Junto com esta inauguração, foram assinados 2 protocolos interessantíssimos, um entre a Câmara Municipal da Ancião, entre o município e a empresa Bioeste para a recolha de óleos domésticos usados, outro entre a Associação Florestal da Ancião, a nossa Associação Florestal, uma grande associação, uma das mais dinâmicas da região e do país, e a Federação Portuguesa dos Produtores Florestais, naturalmente fruto de uma candidatura que a Associação fez à Federação Portuguesa dos Produtores Florestais e que ganhou para a plantação das 130 mil árvores, um projeto financiado, um projeto que nos maior de, não sei o que referido, mas cerca de 250 a 300 mil euros, financiado pela General Motors para a redução das emissões de carbono, em troca da construção do novo Opel Astra que está aí. Portanto, são 2 momentos que também vêm marcar esta obra, porque esta obra é, acima de tudo, uma requalificação ambiental.